Muito bem, pessoal, boa noite. Mais um domingo estamos aí para cultuar junto com vocês. E é uma alegria poder estar entrando na sua casa através desse formato aí novo e a gente espera que seja um dos últimos. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, eu chego a Ti, eu te agradeço por mais esse momento onde a gente pode estar junto, onde a gente pode cantar louvores a Ti e também aprender um pouco mais da Tua palavra aqui comigo e com o Mateus. E eu te peço que o Senhor nos ajude a passar por esse momento difícil, que é um momento onde a gente não pode estar junto fisicamente, mas o Senhor nos fornece ferramentas para que a gente possa se adaptar a isso. E eu te agradeço por isso, Senhor Jesus. Amém. Trouxe algumas músicas. A primeira música é uma oração. E eu espero que você possa orar comigo também, essa canção bem conhecida. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Música muito boa do Kleber Lucas. Depois, você que quiser ouvir. Hoje a gente trouxe músicas que normalmente a gente canta aqui na igreja, estão na nossa playlist. E são músicas que sempre nos fazem refletir. A segunda música é do grupo Vida Abundante. A música chama Discípulos. E ela fala: segue no sol, segue na chuva, de dia, de noite. E nos traz uma visão clara sobre a vida,
que não é só sol, também não é só chuva. Pode ser que seja só sol e pode ser que seja só chuva também. Mas que em todo momento a gente possa ter Deus, ter o Evangelho como nosso alvo, o nosso objetivo. Então, discípulos. Cristo pregou, Cristo curou, e o povo, multidão, o seguiu. Mas para Jesus o valor de quem o segue está no amor. Nos ensinou que é ser um discípulo. Mais do que seu pai, mais do que sua mãe, o discípulo vai me amar. Ele leva a sua cruz, o mundo não mais o seduz, e por Jesus sua vida há de dar. Segue no sol, segue na chuva, segue de dia e noite escura. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, sou ainda seu amigo principal. Sentindo-se bem, sentindo-se mal, o discípulo vai prosseguir, vivendo pra me agradar, no mundo vai me glorificar. Jamais deixarei alguém que vive assim. Segue no sol, segue na chuva, segue de dia e noite escura. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, sou ainda seu amigo principal. Segue no sol, segue na chuva, segue de dia e noite escura. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, sou ainda seu amigo principal. Segue no sol, segue na chuva, segue de dia e noite escura. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, sou ainda seu amigo principal. Segue no sol, segue na chuva, segue de dia e noite escura. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, sou ainda seu amigo principal. Ainda seu amigo, ainda seu amigo, ainda seu amigo principal. Essa música aí, Grupo Vida Abundante. Saudades, Patrick Neda. A nossa última canção, Pedro Valença, Tenho Paz. Eu gosto muito, particularmente. A frase que mais me marca nela é que ele fala que... Depois tem outras versões de outros cantores que gravaram e até modificaram um pouco. Ele fala que a tempestade não me abalará. E as outras versões, alguns cantores gravaram, a tempestade não me alcançará. E eu achei importante esse detalhe, porque a tempestade nos alcança. Mas o importante é que ela não nos abale, não mova com as nossas estruturas. Então, tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo. Não, às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar que em todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades
seguro e escondido no Senhor tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto eu vejo a esperança renascer, tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar, e quando está escuro eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharam, pois quantas vezes peço e recebo. Não, às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar que em todo tempo, meu Deus comigo está. Tenho paz, em Cristo tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? A tempestade não me abalará, estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto eu vejo a esperança renascer, tenho paz. Tenho paz. Obrigado. Não tem como não matar a saudade um pouquinho. Tem que fazer um ô também, né? A gente não tá aqui, não vê a hora realmente, isso que o Elias falou, a gente não vê a hora de poder estar ao vivo e estar normal, né? Porque bem possivelmente quando a gente retomar os nossos encontros ao vivo, a gente ainda não vai estar normal. É possível que a gente tenha que retomar aos poucos, que a gente está vendo aí a maneira como os governos e alguns municípios que estão permitindo a retomada dos cultos públicos e das reuniões públicas é sempre limitado, num número mais limitado de pessoas. E aqui na nossa região, pelo menos, o que eu tenho visto são essas limitações de 30 pessoas, né, por encontro. Então, a gente vai ver como é que a gente vai conseguir fazer e resolver essa situação. Hoje é domingo de Ramos, a gente deveria estar se preparando para a Páscoa, a gente deveria estar pensando ou com um clima talvez um pouco diferente, né, até na nossa igreja e na maneira como a gente está. E próxima semana é a semana de Páscoa, a gente tem a Páscoa sexta, sábado e domingo, também é o domingo que tradicionalmente nós tomamos a ceia, e a gente precisa organizar isso, né? Então, essa semana você vai receber alguma notícia e algum direcionamento para isso, para a gente poder ter a nossa ceia essa semana, né? A gente não vai
alterar essa questão não, a gente talvez vai ter que mexer um pouquinho na forma como a gente fazia, a modalidade de tomar a ceia, né? Mas essa semana você vai receber alguma mensagem relacionada a isso aí. E hoje na nossa reflexão a gente vai pensar sobre essa situação da crise a partir de uma coisa que eu tenho ouvido muito nesses dias de isolamento social, que é aquela frase que a crise é uma oportunidade para nós podermos olhar para dentro de nós. Você já deve ter escutado bastante isso é uma frase muito repetida, é possível que você mesmo já falou, ela entrou naquele hall de frases ou da maneira como as pessoas respondem quando alguém reclama alguma coisa ou fala alguma coisa, o que está acontecendo, ou às vezes até mesmo nessas mensagens motivacionais ou os bannerzinhos, essas coisas assim, né? Essa é uma oportunidade para a gente olhar para dentro de nós, é um momento que a gente teve que desacelerar, nós somos forçados a isso pelas circunstâncias, porque a gente vivia muito acelerado, não pensava nas coisas que realmente importam, nas que nós damos valor e tudo. Essas frases, ou esse conjunto de frases, elas são frases que a gente está escutando bastante nesses dias que nós estamos. Na maioria das vezes que eu escuto essa frase, ela entrou como uma resposta padrão, tipo aquelas respostas que a gente dá quando a gente está ali no auge do nosso inverno aqui no sul, e está muito frio, e aí você entra num elevador, ou chega no trabalho, ou chega na igreja, ou encontra uma pessoa no grupo caseiro ali, no grupo cultivo, qualquer coisa, e sempre quando está bem frio, e é óbvio que está frio, e todo mundo sabe que está frio, mas alguém sempre levanta, né? Tá frio hoje, né? Aí os outros vão responder, tá frio, tá frio. Aí a gente começa a bater um papo em torno do tá frio. No calor, aí é a mesma coisa. Aí a gente sempre tem a segunda reação a esse tipo de coisa. Aí os que gostam do calor fazem questão de falar, não, mas eu prefiro o calor do que o inverno. E os que gostam do inverno falam, não, eu prefiro o inverno do que o calor. Quando chega no inverno de novo, o ciclo repete, são as nossas respostas padrões para um monte de coisa, ou como que a gente faz também no futebol, né? Se você perguntar aí qual time é melhor, pergunta para o Bruno qual time é o melhor lá em Minas, ele vai falar que é o Atlético, e ele vai dar as razões dele de que é o Atlético. Aí você pergunta para mim, eu vou falar que é o Cruzeiro. Você pergunta para o Rumenig qual time que é melhor, é óbvio que ele vai falar que é o Grêmio. Aí, sei lá, você pergunta para o Thiago qual time é o melhor, ele óbvio que é o Inter, e aí você já até sabe as cartas que as pessoas jogam, né? Aí vem o primeiro e fala assim, mas você não tem Mundial. Aí o outro fala assim, não, mas esse aí não era Mundial, isso era a Copa Toyota, né? Mundial FIFA mesmo é só de uns anos para cá. E o outro lança, não, mas eu tenho mais Libertadores. Aí o outro, mas eu tenho mais campeonatos brasileiros. Se você senta para assistir uma discussão de pessoas falando sobre futebol, você já sabe certinho as cartas que cada um tem na mão e qual que é a ordem que essas cartas vão sendo jogadas ali para que as pessoas justifiquem a situação. Essa frase nesse nosso tempo que a gente está vivendo agora, esse olhar para dentro, ele tem virado também uma frase padrão. As pessoas começam a falar do corona, começam a falar do recolhimento social, começam a falar dessa imposição que a gente está tendo aí de ter que ficar em casa e essa coisa toda, mas aí sempre alguém joga a cartinha mas essa é uma oportunidade de podermos olhar para dentro de nós e blá blá blá, e aquele negócio todo. Nem sempre a própria pessoa pensou a respeito disso. Nem sempre a própria pessoa ela entende assim, ou pensou quais são todas as implicações de se olhar para dentro e como que isso deveria ser feito. E habitualmente a gente não está olhando para dentro também. A gente faz breves reflexões, mas vai para a televisão, vai para a rede social, vai para um jogo eletrônico, vai para um livro, mas nós seres humanos temos uma dificuldade enorme de verdade olhar para dentro, fazer essa reflexão, nesse sentido que a gente fala, e é bonito falar, né? Virou bonito, isso é uma coisa bonita da gente falar. Outras pessoas que pensam um pouco mais sobre o significado dessa palavra
eles usam essa palavra no sentido de que é no seu interior que você vai encontrar fonte de orientação para a sua vida. É no seu interior que você vai encontrar o verdadeiro sentido, você precisa olhar para dentro, porque é ali que você vai encontrar as coisas. E o pai de todos os coachings modernos, né, o filósofo grego, que na verdade morava em Roma e trabalhou para romanos, mas de origem grega, Epíteto, ele foi o primeiro a falar que não busque a felicidade fora, mas sim dentro de você, caso contrário, nunca encontrará. Você acha que foi o coaching moderno que inventou essa frase? Não, isso aí já vem bem de antigamente. Ele era um filósofo estoico, né? E a ideia dele era basicamente isso, que você vai encontrar orientação dentro de você, a verdade está dentro de cada um de nós, a verdadeira felicidade você vai encontrar dentro de você, e é aí que você precisa buscar as coisas. Então, algumas pessoas, quando falam sobre olhar para dentro, essa oportunidade de olhar para dentro e essa coisa toda, elas querem, na verdade, dizer isso, que você estava vivendo uma vida meio afoita, uma vida talvez até meio perdido e tudo. Aí, se você olhar para dentro, a felicidade está lá dentro, esteve lá dentro o tempo inteiro, e você estava buscando no trabalho, no dinheiro, nas coisas, mas na verdade dentro de você reside toda a felicidade. Outras pessoas já usam a palavra no sentido um pouco diferente, já usa essa frase no sentido de que é no seu interior que você vai encontrar a correção. É lá dentro que você consegue ajustar as coisas que não estão muito legais, que não estão muito certas, para que então, quando você volta para fora, você consegue voltar de uma maneira melhor, entender melhor as coisas, viver de uma maneira melhor, inclusive as coisas. Essa, por exemplo, é a posição do psiquiatra Carl Jung, quando ele disse, por exemplo, essa frase: sua visão só se tornará clara somente quando sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E aí a ideia ou a proposição que a gente tem nessa maneira de pensar é que você precisa ter momentos para olhar para dentro. Aí lá dentro você encontra as coisas, você faz as correções, faz os ajustes e volta para fora. Não necessariamente que a felicidade está lá dentro, a felicidade pode estar fora, pode estar na sua família, pode estar no seu trabalho, pode estar em ter coisas, mas você só vai conseguir desfrutar das coisas se você ajustar a determinadas coisas dentro de você. Então, outro grupo de pessoas, quando fala sobre olhar para dentro, é mais ou menos isso que eles estão querendo dizer. E aí, eu não sei o seu caso, mas para mim, olhar para dentro é uma coisa muito ambígua. Muitas vezes, quando eu olho para dentro de mim, eu não encontro coisas boas lá dentro. Muitas vezes, quando eu olho para dentro de mim, eu vejo coisas que eu não queria ver, eu encontro coisas que eu gostaria de não ter, eu encontro pensamentos que eu gostaria de não ter mais, eu encontro padrões que eu acho que eu já deveria ter abandonado há muito tempo. Em outros momentos, quando eu olho para dentro de mim procurando respostas, eu não encontro. Ou eu encontro respostas que me agradam, respostas que na verdade vão validar o meu comportamento, validar a minha maneira de agir, justificar as coisas que eu estou fazendo, porque a gente é mestre nesse tipo de coisa. Às vezes eu olho para dentro e eu encontro resposta, ou eu encontro felicidade, eu encontro essas outras coisas, mas nunca eu encontro isso genuinamente acertado e de forma segura, fazendo essa jornada sozinho, indo para o meu interior sozinho. Habitualmente, quando eu vou sozinho lá para dentro, eu não gosto muito ou não encontro muitas respostas, e talvez isso acontece com você também. Pode ser a razão pela qual eu e você e a maioria das pessoas evita tanto olhar para dentro. Então, quando a gente pensa sobre isso, e aí a gente olha essa frase e até esse momento que, de fato, muitos de nós poderíamos
estar mais paradinhos e olhando para dentro e fazendo alguma coisa assim, a gente precisa pensar em qual dessas vias a gente quer entrar para dentro, né? Por qual desses meios, ou se de fato a gente quer entrar para dentro e qual seria a melhor maneira da gente fazer esse tipo de coisa. Olha só, o que Jesus falou a respeito do nosso anterior. A visão de Deus sobre o interior humano, ela não é tão positiva quanto a visão do Epíteto, e também ela não encaixa 100% com a visão do Jung de que eu vou encontrar respostas para correção lá dentro. Jesus, ele estava um dia com seus discípulos ali na região de Israel, e aí ele fez uma coisa que, se fosse nos nossos dias de hoje, a gente também ia criticar Jesus, tacar pedra em Jesus, porque ele foi comer sem lavar a mão. E aí os discípulos de Jesus tinha o hábito de comer sem lavar a mão, né? Não é muito higiênico, acho que ele não ia querer usar esses álcool gel que a gente está usando aí e tudo mais, mas ele comia, ele era desse jeito aí. E aí os discípulos dele, vendo que ele era dessa forma, eles começaram a aderir a esse comportamento, a comer sem lavar as mãos. Os fariseus da época, né, que criavam um monte de regra de higiene, um monte de regra de purificação, de pureza ritual e etc. Falavam que se comesse sem lavar as mãos, você estava se tornando impuro, não sei o quê. Começaram a criticar esse hábito de Jesus e aí começaram a criticar os discípulos. Aí eles viraram para os discípulos de Jesus e falaram assim: mas por que vocês comem sem lavar a mão? E por que o mestre de vocês não ensina a vocês a lavarem as mãos? Aí começou a discussão. Aí o discípulo falou uma coisa, Jesus entrou na discussão, os fariseus na discussão. Aí no meio do bate-boca, quando Jesus ele assume ali a palavra, assume o controle, ele vira para os fariseus, ele faz uma declaração que ajuda a gente a entender a visão que Deus e Jesus têm a respeito do nosso interior. Ele vira para eles e fala o seguinte: o que sai do homem é o que torna ele impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Eu acho que Jesus conseguiu lembrar todos os pecados que ele tinha, todos os defeitos que o ser humano tem, ele lembrou de cor ali e ele jogou na frase. E aí ele arremata, ele conclui a conversa dele. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Aí, se a gente pensar a partir dessa perspectiva de Jesus a respeito do nosso interior, eu pergunto para você: se eu olhar para dentro, será que eu de fato vou encontrar felicidade lá dentro? Será que com esse tanto de coisa, será que não é por causa disso que às vezes a gente acha que a felicidade vai estar em roubar, passar alguém para trás, em adulterar, em imoralidade sexual, em homicídios, em arrogância, em inveja, em calúnia? Não será que isso acaba acontecendo? Ou será que eu consigo, olhando para dentro de mim e encontrando essas coisas lá dentro, por conta própria, corrigir todas essas coisas? Quando a gente olha essa perspectiva de Jesus, isso aponta dois que a gente poderia colocar dois perigos que a gente pode correr nesse sentido. Um é o perigo de você olhar para dentro e encontrar as respostas já contaminadas por essas coisas todas que Jesus citou. Então, obviamente que as respostas que você encontrar para fora, elas não vão vir puras e belas para você poder aplicar na sua vida da maneira que você gostaria muitas vezes de aplicar. O segundo perigo é da gente olhar para dentro e corrigir somente aquilo que me interessa corrigir, porque eu vejo, essas 3 coisas aqui estão me dando muito prejuízo na minha vida, eu estou dando muita cabeçada, tá complicado viver dessa maneira aqui, então essas coisas aqui eu vou corrigir, mas o resto eu vou justificar.
Não, mas eu faço isso porque olha a minha vida, olha o que acontece comigo, olha a criação que eu tive, olha a educação que eu tive, olha a infância que eu tive, olha o que a vida me trouxe, olha o corona aí agora me impondo ter que fazer esse tipo de coisa, né? Um dos grandes medos de governos no mundo inteiro é que daqui a pouco as consequências econômicas disso aí se agravem, as pessoas começam a saquear mercado e etc. E aí você vai perguntar para a pessoa, faz a entrevistinha lá para a pessoa na hora e pergunta para ela, não, por que você está saqueando? Ela vai justificar, não, mas olha o que aconteceu, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer... o nosso risco de olhar para dentro, seja para encontrar felicidade, seja para encontrar resposta, seja para corrigir a nossa maneira de viver, o nosso padrão, o nosso risco é que a gente corrige o que quer, justifica o que quer e encontra respostas contaminadas por esse nosso interior. Na verdade, esse era o medo de Davi. E Davi ele era muito consciente a respeito disso e a gente consegue observar isso com clareza no Salmo 139, lá nos versículos 23 e 24, quando Davi, concluindo esse salmo, um dos salmos mais bonitos que ele escreveu, ele vira para Deus e fala assim, Deus, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me, e a palavra que Davi usa para prova-me ali é aquela ideia de quando você pega um minério, ouro, ferro, qualquer minério, e aí você pega um pedaço, um tolete de terra, uma coisa nesse sentido assim, e você joga aquilo dentro de uma caldeira, que a caldeira começa a ferver ali, e aí você filtra o metal líquido dali, tira a terra fora, tira as impurezas, depois você passa por aquele processo de novo. É isso que Davi está falando com Deus. Deus, prova-me, né? Pega eu, que sou esse tolete de terra com coisas boas e ruins misturadas, me põe lá dentro para poder depurar o que presta e o que não presta. Né? E conhece as minhas inquietações. Normalmente, olhar para dentro gera muita inquietação, por isso que a gente evita tanto esse comportamento para valer, né? De verdade, a gente só dá uma olhadinha na superfície assim. E aí ele conclui, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Porque Davi sabia que se ele fosse para dentro dele sozinho, ele não conseguiria nem encontrar felicidade, ele encontraria inquietações, e ele também não conseguiria corrigir as coisas na vida dele adequadamente, ou da maneira certa, porque ele já estava tão contaminado que ele não conseguiria distinguir o que é terra, o que é ouro e o que são outros metais ou outras impurezas contidas ali. Esse é o mesmo perigo que nós vemos, que Jesus conta na parábola do fariseu e do publicano, quando você tem o fariseu que fala que ele orava de si para si, então era aquela coisa dentro, ele estava olhando para dentro dele, fazendo essa oração interior, nem estava falando para Deus de verdade, e aí quando ele vira e ele olha de si para si, e aí o que ele avalia? Ele avalia assim, eu sou um fariseu, eu sou honesto, eu sou correto, eu sou uma pessoa maravilhosa. Aí ele fala para Deus, graças te dou, Senhor, que me fizeste assim, que eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém, eu sou bom, eu dou dízimo, eu dou meus bens para os pobres, eu ajudo, e não sou igual essa porqueira desse publicano que está aqui. Por quê? Porque o fariseu estava olhando para dentro dele, a princípio com a ideia de se corrigir, mas como todas essas coisas que Jesus citou estavam presentes dentro dele também, ele não conseguia fazer a correção da maneira como ele deveria fazer. E aí, esse perigo, esse tempo que a gente está vivendo de corona-análise, né? Eu queria convidar você a olhar para dentro de você, de fato, fazer essa jornada interior, mas não sozinho e nem sozinha. Eu queria que você, nesse momento em que, agora que maravilha, a gente tem um tempo para olhar para dentro, não sei o quê, ok, vamos para dentro, mas eu queria que você fosse acompanhado, que você não fizesse essa jornada sozinho, que você não tomasse essas decisões a partir da sua mente, da sua história de vida, da sua percepção do que é bom e mal, e nem da sua percepção do que é a verdadeira felicidade, já que nós temos uma dificuldade enorme de fato, encontrar a verdadeira felicidade. Em um dos últimos
dias de Jesus aqui na terra, depois que ele tinha ressuscitado, ele resolveu sentar com Pedro para tratar de um assunto muito desagradável. Uns 40 dias antes de Jesus ter sentado com Pedro, ele estava na ceia de Páscoa, que seria nessa semana, né? A gente comemora isso nessa semana. E aí ele está com os discípulos reunidos ali, e aí num determinado momento, entre comer um cordeirinho, tomar um vinhozinho ali, ele vira para os discípulos e diz assim, vocês todos vão me abandonar, vocês todos vão para sua casa e eu vou ficar sozinho daqui a pouco. Aí os discípulos, alguns ficaram assim meio, mais que absurdo, Jesus falar um negócio desse, outros ficaram pensando aqui, o que será que ele quer dizer? Aí Pedro levantou, né, com toda aquela impulsão dele e também o carinho que ele tinha por Jesus, ele virou para Jesus e falou assim, jamais, eu nunca vou te abandonar, mas nem passa isso pela sua cabeça, ainda que eu morra, eu estarei contigo até o fim. A gente às vezes fala essas coisas também habitualmente nos momentos que a gente está sentado comendo, dificilmente nos momentos que a gente está passando pela perseguição. Pedro, como nós, né, falou a mesma coisa, virou para Jesus e falou assim, jamais eu farei uma coisa dessas. A gente também, sempre quando pega essas coisas virtuosas, a gente também acha que jamais a gente vai fazer determinadas coisas, acha um absurdo quem faz, né, julga os outros, não sei o que, até que o sapato aperta para o lado da gente. E aí Jesus ele vira para Pedro, na hora que Pedro falou isso aí, eu jamais vou fazer isso. Jesus falou assim, Pedro, você ainda acho que vai ser um pouquinho pior do que os outros. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E beleza, terminaram ali, tomaram o restinho da ceia, e aí depois de haverem ceado, Jesus tomou o cálice, tendo dado graças, Deus deu para os seus discípulos, disse, tomai e bebei, isso é o meu sangue, era exatamente nesse momento. Eles saem daquela janta, vão para um jardim, aí alguns discípulos vão dormir, Jesus vai orar e Jesus fica acordando os discípulos, sabe quando você está incomodado com alguma coisa, você vê as pessoas em paz, e aí você quer que as pessoas fiquem junto com você ali aflito com um negócio, Jesus era assim também, então você não precisa ficar muito preocupado às vezes de ser dessa maneira. Ele ia lá, incomodava o pessoal acordava, não, vocês estão aí dormindo, não sei o que, Jesus voltava, orava, eles dormiam de novo, né? E no meio daquela confusão Jesus é preso, e aí quando Jesus é preso, ele está caminhando, e aí em mais ou menos 4 a 6 horas depois, aquilo que Jesus disse para Pedro acontece. E olha como é que Lucas registra isso para a gente no seu evangelho, lá no capítulo 22. Ele vira e ele fala assim, Pedro já tinha negado a primeira vez, já tinha negado a segunda vez, aí ele relata aqui o finalzinho dessa história. Cerca de 1 hora mais tarde, da última vez que ele já tinha negado, porque isso foram em espaços, outro afirmou, certamente esse homem estava com ele, pois é Galileu. E Pedro respondeu, homem, não sei o que você está falando. Né? Falava ele ainda, ou seja, Pedro estava terminando de falar isso, não sei o que você está falando, e o galo cantou. E aí quando o galo cantou, eles estavam num pátio assim, e Pedro estava na beirada de uma fogueira ali com o pessoal escondido, e Jesus estava um pouco mais distante assim, sendo preso para um lado, para o outro, às vezes dava uns tapas nele, não sei o quê, porque estava transferindo ele de um julgamento para outro, que ele era julgado por Pilatos, manda para Herodes, volta para Pilatos, fica com Anás e Caifás, aquela confusão que estava acontecendo. No momento que Pedro falou, não sei quem é, o galo cantou, Jesus estava passando ali, e aí Jesus olhou para ele, para Pedro, e a Bíblia fala que ele olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E olha só o que Lucas registra, que saindo dali, Pedro chorou amargamente. Amargamente, sabe aquele choro assim, que vem de dentro, aquele choro do desespero, aquele choro do medo, da inadequação, da angústia, aquele que você guarda muito tempo, às vezes. Pedro chorou amargamente, uma ferida na alma dele, uma mácula na reputação dele,
no carinho dele que ele tinha para Jesus, na pessoa que ele gostaria de ser, e ele estava vendo que ele não era, nas inadequações dele só aparecendo mais e mais. E aí o que Pedro faz com essa situação? Ele joga para dentro. E aí isso vira mais uma daquelas coisas que a gente ao longo da vida vai jogando para dentro, vai jogando para dentro. Ele chora, chora, mas aí chega o dia seguinte e aquilo ele engole, e ele não trata daquilo, e ele não trata da raiz daquilo, ele não trata do porquê que eu neguei Jesus, e não por ter negado em si, mas a razão que levou ele a negar. E o que Pedro faz, como muitos de nós fazemos, ele achou um lugar lá dentro dele para deixar esse episódio. Provavelmente, como a maioria de nós, ele ia visitar esse episódio algumas vezes na vida. Às vezes ele ia visitar esse episódio para se justificar, falar assim, não, mas também olha só a pressão que eu estava, olha o que estava acontecendo, o cara veio e me fez uma pergunta de surpresa, e aí, mas talvez eu não neguei bem assim, não foi uma negação, como seria se ele tivesse pegado e falado assim, morre ou vive sem Jesus para sempre, eu ia escolher morrer, mas não era vive sem Jesus para sempre, era só uma fala ali, não era, né? Afinal, quem de nós conhece o outro inteiramente? Eu falei nesse sentido, eu não conhecia Jesus nas profundezas, porque quem conhece a mente do Senhor, podia usar até um versículo bíblico para poder justificar. Às vezes ele ia revisitar esse problema na vida dele para sofrer um pouquinho, como a gente também faz. Às vezes a gente vai lá dentro, visita algumas coisas, algumas memórias, algumas inadequações nossas, dá uma sofrida, pensa assim, não devia ser essa pessoa. Mas depois passa, né? E depois você volta a viver a sua vida. Isso fica evidente pelo fato com que o próprio Pedro evitou puxar esse assunto com Jesus. Habitualmente, quando a gente tem esse tipo de coisa que a gente não quer resolver, a gente quer ficar inventando desculpa e justificativa, a gente evita falar com as pessoas. E a gente evita falar com Deus também claramente sobre o assunto. A gente quer fingir que não aconteceu nada, a gente quer fingir que está tudo certo. Eu finjo que eu não tenho problema com você, você finge que não tem problema comigo. E aí a gente vai vivendo daquele jeito. E o troço está lá dentro da gente, borbulhando e ferindo e machucando, e muitas vezes voltando com outras formas, de formas piores. A psicologia, a psicanálise, a psiquiatria já descobriram que a gente tem doenças, inclusive físicas, que a gente somatiza porque a gente não trata desses problemas. Pedro jogou isso lá para dentro, não conversa com Jesus, que Jesus ressuscitou, Jesus começou a aparecer para eles ali de novo. Pedro poderia ter levantado a mão e falado assim, Jesus, eu tenho um assunto que eu tenho que conversar contigo, e ele não fez, ele evitou, e ficava sorrindo ali com Jesus, e ia vivendo a vida assim. Aí, quando Jesus estava então nos últimos dias dele aqui, depois de ter ressuscitado e antes de subir para o céu, os discípulos de Jesus tinham ido pescar. Eles saíram de Jerusalém, foram para Galileia, foram ali para o mar da Galileia, que ficava ali na beirada da praia de Cafarnaum, e ali naquela beiradinha que eles avançaram um pouquinho o barco para dentro e estavam pescando, não estava legal pescar, não sei o quê. E Jesus apareceu, falou para eles, pesca ali. Aí eles jogaram a rede, pescaram muitos peixes, aí viram que era Jesus. E aí o que Jesus fez? Jesus fez um café da manhã, era da madrugada para o amanhecer, Jesus fez um café da manhã para eles na praia. Quando eles chegaram, Jesus tinha assado um pãozinho, assado um peixe, tinha mel ali também, estava uma delícia aquele café. E aí eles sentaram para comer o café e começaram a conversar. Eu imagino assim, conversas agradáveis, conversas bacanas, conversas de retomada, né, da crise. A crise deles parecia que ia passar, porque Jesus tinha ressuscitado, então agora na retomada, como que a gente vai fazer isso, como vai fazer aquilo, não sei o quê. E aí no meio dessa conversa, Jesus, ele puxa um assunto com Pedro, porque Jesus sabia que Pedro precisava olhar para dentro dele, mas que se ele ficasse olhando para dentro dele sozinho, ele nunca ia conseguir encontrar as respostas que de fato ele precisava. O que Jesus faz? Jesus resolve fazer essa jornada para dentro junto com Pedro. Pegar Pedro pela mão e olhar para dentro junto com Pedro. E aí João,
que estava sentado lá comendo peixe nessa hora ali, vendo essas conversas, ele relata para nós os detalhes dessa conversa. Olha só como que é interessante, lá no capítulo 21, a partir do versículo 15, que ele coloca isso para nós. Ele fala assim, ó, depois de comerem o café da manhã que Jesus tinha feito, e aí estavam batendo milhares de papos ali. Jesus, ele vira para Pedro e perguntou para ele, Simão, filho de João, que era o tipo nome e sobrenome, é como se falasse assim, Mateus Abraão, né? Era o Simão Bar Jonas, o Simão Bar Yohanan, aí o sobrenome que o Pedro tinha lá. Então ele falou assim, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses aqui? Talvez eles até estavam com aquela brincadeirinha, já viu assim, não, eu gosto mais de você, não, eu que gosto mais, eu que sou o discípulo melhor, não, eu que sou. Eles podiam estar fazendo até uma coisa assim, e Pedro, obviamente, falando que ele amava mais, né? Afinal, todo mundo acha que ama mais. E aí o Jesus ele vira para ele e fala assim, Simão, você me ama realmente mais do que estes? Aí ele disse para Jesus, sim, Senhor, tu sabe que te amo. E aí Jesus falou para ele assim, cuida dos meus cordeiros. E o bate-papo continuou, feliz, alegre, risalhada, alegria. E aí Jesus é nosso rei, e agora como é que vai ser, não sei o quê. Aí a conversa andou mais um pouquinho e novamente Jesus disse, ele vira de novo para Pedro e fala assim, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo? Como se fosse, por que você está me fazendo essa pergunta? E disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. O papo continuou, a vida seguiu, as coisas foram ali acontecendo e tudo. E aí, quando o papo estava ali concluindo, desenvolvendo, pela terceira vez, Jesus falou para o Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Aí olha só que João captou, com certeza, o rosto, o timbre de voz, a maneira de responder, a reação que Pedro tem quando ele escuta Jesus perguntar isso pela terceira vez. E aí, nesse momento, com uma pergunta que a primeira vez que ela tinha sido feita parecia como se fosse uma pergunta trivial, cotidiana, uma coisa do, você me ama mesmo? Amo sim, e vamos viver a vida. Ela se torna uma jornada para dentro. E aí, Pedro desperta para o que é que está acontecendo? E aí ele olha para dentro. E aí quando ele olha para dentro, nessa terceira vez que Jesus faz a pergunta, João ele fala para nós que Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Inclusive a palavra grega que é utilizada por João nessa parte, quando ele fala sobre ficar magoado, é a mesma palavra que eles usam para luto, para ficar de luto, quando alguém morre, e não é tipo assim, você ficou irritado com uma situação, ou você ouviu uma coisa, ficou triste e seguiu a vida, é aquela ideia de que você toma um choque, e aí você entra num estado de tristeza, de mágoa, de sentimento interior mais fundo do que tristezas do cotidiano. E fala que ele ficou magoado de Jesus ter perguntado, ele ficou ressentido, ele entrou em luto. E foi a melhor palavra que João encontrou para descrever o que ele estava vendo no semblante e na maneira de falar de Pedro. Porque Pedro olhou para dentro, e aí quando ele olhou para dentro, ele encontrou aquilo que muitas vezes eu e você temos medo de encontrar, e por isso que a gente tem um olhar tão superficial para dentro da gente mesmo. E aí ele respondeu para Jesus, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E aí Jesus responde o mesmo que ele já vinha respondendo. Ok, cuida das minhas ovelhas. E é interessante porque Jesus ele caminha com Pedro até o interior, dentro. E quando ele chega lá dentro, o que ele encontra é tristeza, é inadequação,
são todas aquelas coisas que a gente leu agora há pouco no Evangelho de Marcos, quando Jesus falou que do interior do homem sai, e aí Jesus citou aquele monte de porcariada toda. Quando ele pega Pedro pela mão e ele caminha com Pedro para dentro de Pedro mesmo, o que ele encontra lá dentro de Pedro são coisas que próprio Pedro não gostaria de encontrar e que talvez eu e você evitamos entrar para dentro com frequência porque a gente encontra essas coisas lá dentro também. Agora, ao mesmo tempo, quando Jesus caminha com Pedro para dentro, ele mostra para ele que nele, em Jesus, Pedro poderia ser restaurado, Pedro poderia ser curado, Pedro poderia ser perdoado, Pedro poderia ser redimido e Pedro poderia fazer de toda aquela porcariada que tinha dentro dele algo diferente, algo novo, e ele poderia interiormente, de fato, se tornar uma nova pessoa. E isso fica muito claro e tem um simbolismo muito forte na afirmação simbólica que Jesus faz, porque logo em seguida, quando ele tem essa conversa, e aí Pedro descai o semblante e se abate, ao ponto de João ter notado esse abatimento, Jesus ele vira para Pedro e ele fala assim: Pedro, siga-me. E olha só que interessante, essa fala de Jesus, ela está sendo feita quando eles estão saindo de uma pescaria, estão na beira da praia, na orla da praia, do Mar da Galileia, exatamente o mesmo desenho, e Jesus ele pintou exatamente o mesmo quadro de 3 anos antes, quando Pedro conheceu Jesus. E a gente consegue notar isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 18, quando a gente volta 3 anos no tempo. Mateus ele registrou que andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Inclusive André estava nesse episódio agora que a gente acabou de ver de novo. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus: sigam-me. Quando Jesus ele restaura essa cena para Pedro, Jesus ele está indo de fato lá no fundo da alma dele, lá no interior dele, lá dentro, para que Pedro pudesse olhar para dentro, mas não sozinho, com Jesus, numa condução guiada, numa ação conduzida de uma maneira responsável e segura e eficaz, encontrar as coisas dentro, mas de fato para poder ter perdão de tudo aquilo, ter restauração de tudo aquilo. E Jesus mostra isso na cena quando ele fala assim: Pedro, mesmo você tendo me negado, a minha proposta de 3 anos atrás está de pé. Quando eu e você ainda não tínhamos nenhum problema, quando você achava ainda que você era uma pessoa confiável, quando você achava que eu poderia contar contigo para sempre, quando você tinha aquele sentimento positivo em relação a mim e como que você seria comigo, eu quero restaurar isso em você. O que a gente observa é restauração, é reinício, é cura e é perdão. Eu queria convidar você a, nesse momento de crise que a gente está vivendo, a não olhar para dentro sem ser acompanhado por Jesus. A não fazer isso, a não tentar nem encontrar felicidade dentro de você, porque você não vai encontrar, e nem tentar corrigir coisas no seu percurso sozinho, porque você sempre vai estar contaminado por essas coisas. Mas você pode fazer isso com Jesus junto com você, buscando restauração, cura, perdão, para tudo aquilo que você já fez, para tudo aquilo que você já viveu, para tudo que aconteceu, para os medos que você tem, para coisas que você às vezes tem dentro de você que não foram colocadas por você mesmo, mas entraram de qualquer forma. Eu queria convidar você a também não ignorar essas coisas, a não tentar viver uma vida superficial, a sair
dessa forma frenética de viver, onde a gente dificilmente para refletir sobre a vida, mas nunca refletir sobre a vida sozinho. E quem sabe isso pode ser uma coisa boa para você fazer nessa semana. Pensar a respeito do que a Páscoa significa para o seu interior. O que a vinda e a morte e a ressurreição de Jesus significa para os seus traumas, para os seus problemas, para os seus dilemas, para os seus sofrimentos, para os seus pecados, para a sua rejeição inicial a Deus, para talvez a rejeição secundária a Deus, depois de tê-lo aceitado já uma primeira vez e tê-lo rejeitado novamente, ou para a sua resistência a Deus, as coisas de Deus e a maneira de Deus de ver o mundo, para a sua incredulidade, para a sua ansiedade, para o seu medo. Olha para dentro com Jesus. Vamos orar por isso? Senhor, nós somos gratos a Ti, porque mesmo a gente tendo se tornado um caos, o Senhor nos ama, nos dá nova chance, nos perdoa. E o Senhor fez isso enviando Jesus. E essa semana especialmente a gente vai comemorar aquilo que é o ápice da vinda de Jesus, quando Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para nos garantir vida eterna e perdão dos nossos pecados. Queremos, Deus, que o Senhor nos ajude de fato a olhar para dentro acompanhado, nos livra de um sentimento arrogante que faça com que a gente ache que vai encontrar felicidade dentro de nós. Evite também, Deus, em nós, nos ajuda a evitar esse sentimento de autossuficiência que a gente acha que nós podemos consertar e resolver os nossos próprios problemas sozinhos, mas nos ajuda a, com Jesus, de fato conseguir ir lá dentro e fundo, verificar todas as coisas que estão dentro de nós e buscar restauração para todas elas. Somos gratos a Ti, Senhor. Continuamos orando pelo nosso país, pela nossa cidade, continuamos, Deus, orando pela saúde das pessoas, continuamos orando por uma solução para essa crise que está sendo instaurada, continuamos orando, Deus, para que o Senhor dê sabedoria às pessoas que têm que tomar e que tomam de fato as decisões e também ajude a quebrar qualquer tipo de outro interesse, que a gente sabe que o ser humano, eles também são todas essas coisas que a gente é e que a gente olha para dentro e encontra, mas quem sabe por um momento a Tua graça comum seja derramada e quebrante um pouquinho o coração dos nossos faraós, dos nossos Nabucodonosores, dos nossos Círios, dos nossos Darios, dos nossos Xerxes, para que de alguma maneira a gente possa ter uma solução melhor para isso que a gente está vivendo. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa igreja, abençoe, Deus, cada um que está nesse momento assistindo a mensagem, que o Senhor esteja de fato trazendo paz, trazendo segurança para o coração e mostrando a felicidade que cada um pode ter no Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a todos nós, livre-nos do mal e não deixe a gente cair na tentação da autossuficiência e de fazer essas jornadas irresponsáveis para dentro de nós. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.